Bom dia! Uma das coisas que eu gosto de fazer sempre é tentar realçar a importância do processo de planeamento. Eu entendo que o planeamento é a base de tudo aquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer que são os alicerces da construção do nosso negócio. Se eu tiver alicerces fortes, eu posso construir o que eu quiser ali em cima. Se os meus alicerces forem frágeis, fica difícil construir um negócio com um mínimo de solidez, com o mínimo de resistência a quando chegar o lobo mau, não é? Vocês sabem que eu gosto destas histórias, mas eu acredito que o lobo mau chega sempre. E por isso é bom que a nossa casa esteja preparada para quando ele soprar com força, nós não termos uma empresa de palha ou de pauzinhos que com o sopro do lobo mau não tenha a resistência suficiente para poder seguir em frente. E como vos digo, eu acho que o planeamento são os alicerces de tudo. Em rigor, o processo de planeamento é a nossa antecipação daquilo que é suposto acontecer. Tá? De uma forma o mais simples possível, é uma tentativa de antecipar o que deve ser feito. Nós no ano passado, diagnosticámos mais de 400 empresas. No ano anterior foram mais de 300. Este ano a nossa previsão é de diagnosticarmos cerca de 1000 empresas. Isto para vos dizer que o número é muito grande de empresas que nós diagnosticamos, o que nos dá fiabilidade no número que eu vos vou dar a seguir. É só isso que eu estou a tentar. É mostrar-vos que estatisticamente a amostra é tão grande que é altamente fiável o que eu vos vou dizer. Eu posso vos dizer com precisão que das empresas que nós diagnosticamos, 2% têm alguma coisa que pode ser considerada planeamento. Tá? Em 100 empresas diagnosticadas, 2 têm qualquer coisa que se aproxime de um planeamento. Ou seja, o que é que a maior parte dos empresários nas pequenas e médias empresas faz? Aparece de manhã pronto a esforçar-se. Aparece de manhã, todos os dias, pronto a dar o seu melhor. E quase todos nós temos aquela atitude de que não apenas eu apareço todos os dias pronto a esforçar-me e a dar o meu melhor, como eu dou o que for preciso. É preciso 10 horas, em vez de 8 eu dou 10 horas, é preciso 12 eu dou 12, se for 14 são 14. Depois alguns de nós, antes dos 45, temos aquela ilusão de que se eu não for fazer agora isto, quando sou novo, vou fazer quando? Tá? Mas não é um bom raciocínio. Se for preciso dar fins de semana eu dou, se for preciso não ter férias eu não tenho, eu estou pronto para tudo. Porquê? Porque esta empresa é importante para mim, é um projeto de vida, alguns de nós é quase como um filho, as nossas empresas, então nós damos o que tivermos que dar. Pessoal, eu tenho sempre medo de ser mal interpretado quando falo nisto, porque em nenhuma altura vocês me vão ouvir dizer para não se esforçarem. Tá? Em nenhuma altura eu vos vou dizer que o esforço não é fundamental. Tá? Então não me entendam mal. Aliás, a minha criação foi como atleta de competição. Ninguém chega a lado nenhum se não der o litro todos os dias. Não é? Não falta aí gente com um talento absolutamente incrível e que nunca consegue fazer carreira porque não está disposto a colocar o esforço. Então, o esforço, eu tenho partido do princípio que é o que toda a gente dá. Tá? Mas o que vai fazer a diferença não é o esforço. Nós temos uma cultura que aí não nos ajuda, não é? A nossa cultura judaico-cristã é uma cultura do privilégio do esforço. Nós somos educados desde pequeninos que quem se esforça merece, quem se esforça alcança, quem se esforça acaba por conseguir. E, pessoal, a vida ensinou-me que isso não está certo. Se eu aplicar o meu esforço da forma errada, eu não tenho a mais pequena chance. Então, não fiquem à espera que haja aqui nenhum tipo de organização superior, universal, que no final do dia vai premiar o vosso esforço só porque vocês deram o vosso melhor. Tá? Por alguma razão, isto foi organizado para nós termos que usar também a inteligência, também
a consciência, também o discernimento. O esforço, temos que partir do princípio que é o que todos colocamos. Tá? Se a concorrência se esforçar menos, é problema dela. Não é? Mas o esforço não é o que vai distinguir uns dos outros. Nós temos que usar muito mais do que apenas o esforço. E é aí que o planeamento entra como um aspecto absolutamente fundamental, não é? Que é a minha capacidade de aprender a ler aquilo que está a acontecer. Vou dizer outra vez. É a minha capacidade de aprender a ler aquilo que está a acontecer, de ganhar uma maior consciência em relação àquilo que está a acontecer. E porquê é que nós fazemos estes planeamentos trimestrais? Para, na pior das hipóteses, 4 vezes por ano, todos nós sermos obrigados a parar para pensar e a refletir sobre aquilo que está a acontecer e a tentar entender ainda melhor do que entendemos até hoje aquilo que está a acontecer. Porque a minha capacidade de tomar decisões e de fazer escolhas sobre aquilo que eu acredito que é preciso fazer para os resultados continuarem a melhorar depende da minha capacidade de ler o que está a acontecer. Se eu não paro para ler o que está a acontecer, se eu não paro para entender o que está a acontecer, se eu não paro para alargar a minha consciência em relação à forma como as coisas funcionam, não há como eu fazer melhores escolhas no futuro sobre o que é preciso ser feito para produzir o resultado que nós procuramos. Então, o processo de planeamento, e eu nunca deixo de sublinhar isto, é um processo que em rigor é contínuo, nós não paramos de o fazer, ou não deveríamos parar de o fazer. O processo de planeamento não é uma coisa que nós vimos aqui hoje e durante o dia todo nós vamos planear o trimestre. Não é nada disso. Não é suposto ser nada disto. Nós vimos aqui hoje para termos a disciplina e sermos obrigados a ter a disciplina de planear a cada trimestre e apenas para fechar o plano. Porque se eu for um empresário consciente, preparado, alavancado, eu planeio todos os dias da minha vida. Eu amadureço os dados todos os dias da minha vida. Eu pego nas minhas folhinhas, eu escrevo os meus números, eu testo, eu penso noutras alternativas, eu projeto de outra forma, e se eu conseguir isto, e se eu conseguir aquilo, e se eu conseguir aquele outro, e vou testando o trimestre inteiro, até neste dia, nós podermos fechar os resultados do trimestre. Tá? Então é super importante que nós tenhamos consciência disto. Nós vimos aqui fechar uma coisa que deve ser amadurecida ao longo do trimestre. Alguns de vocês, principalmente, ou aqueles que já nos seguem há mais tempo, ou aqueles que são acompanhados já por consultores, sabem que nós temos aqui uma pancada por medição, não é? Medir aquilo que acontece. E porquê é que nós temos esta pancada por medição? Porque dentro daquilo que eu acredito, gerir é medir. Gerir uma empresa é medir aquilo que acontece para poder tomar decisões com base em dados concretos. Tá? E, Paulo, e onde é que entra o instinto, o estômago e o olfato? Não, tem um papel importante. Não é? Não. Se vocês forem ao Google e procurarem second brain, segundo cérebro, vocês veem uma série de estudos que mostram que a quantidade de neurónios, por exemplo, no nosso sistema digestivo, é absolutamente gigante. É maior, aparentemente, que a do cérebro, cá em cima. Então, aquele gut feeling, não é? Aquele instinto, aquilo que o estômago nos diz, é importante. Pessoal, mas é intuição. E o que eu vou dizer agora é absolutamente crítico. Se eu conseguir educar a minha intuição, se eu conseguir refinar a minha intuição, e como é que eu faço isso? Alargando a minha consciência em relação àquilo que acontece, eu ganho uma muito maior capacidade de tomar decisões. Então, isto não pode ser só no feeling, tá? Eu tenho que cruzar o feeling com dados, com informação. Então, medir é parte fundamental do processo de gestão. E nós medimos também, e cada vez estamos a tentar medir mais coisas sobre isso, o impacto das empresas que passam pelo nosso acompanhamento, pela nossa ajuda. E é muito curioso porque quanto mais pequena for a empresa,
mais fácil é ajudá-la. E porquê? É simples, até matematicamente, não é? Se o fulano faturar, ou se a empresa faturar 100 mil euros, meia dúzia de ajustes levam a faturação anual para 200 mil euros. E ele cresceu 100%. É muito mais fácil multiplicar uma base pequena do que uma base grande. Eu não consigo, se o presidente da Microsoft, de uma das maiores empresas do mundo, a Tesla, pedir o nosso acompanhamento, eu não consigo dobrar as vendas dele de um ano para o outro. Ou ajudá-lo, desculpem, porque eu não faço nada. Nem nós, são vocês quem faz. Mas ajudar a dobrar as vendas de um ano para o outro. Impossível. Porquê? Porque a base é tão grande, as oportunidades já estão tão exploradas que as eficiências que nós eventualmente poderíamos ajudar uma empresa maior a ter vão ter um impacto menor do que numa empresa mais pequena. Então, uma empresa de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, uma empresa abaixo de 1 milhão, é, do ponto de vista prático, objetivo e racional, muito mais fácil de ajudar. E agora vem o dado curioso. Se nós medirmos a retenção nos nossos programas de acompanhamento das empresas abaixo de 1 milhão, são tendencialmente muitíssimo menores do que das empresas acima de 1 milhão. E a razão é muito simples. Essas empresas tendem a ser mais pequenas, e eu gostava, principalmente aqueles que neste momento faturam menos de 1 milhão, menos de 800 mil, que reflitam sobre isto. Obviamente que há exceções àquilo que eu vou dizer. Eu estou a falar daquilo que é a média, tá? Porquê é que estas empresas ainda faturam menos de 800 mil ou 1 milhão? Na maior parte dos casos, é porque são empresas muito menos organizadas. Taxa de falta às sessões de mentoria, ou de coaching, ou de consultoria, como vocês preferirem chamar. Quanto mais pequena a empresa, maior a taxa de faltas. Taxa de desmarcação das reuniões. Quanto menor a empresa, maior a taxa de desmarcação. Taxa de aproveitamento das decisões que são tomadas nas sessões. Quanto menor a empresa, menor a taxa de aproveitamento. Ou seja, estas empresas são mais pequenas porque o empresário ainda não aprendeu a organizar-se. Muitas vezes nós detectamos que ele não consegue organizar a sua própria agenda. Muitas vezes nós entendemos que ele não consegue sequer respeitar a sua agenda. Ele marca com o consultor e nem aparece. E às vezes nem avisa. Pessoal, eu não estou a questionar aqui nada mais do que não seja organização, tá? Muitos de nós estamos de tal forma atropelados no dia-a-dia das operações das nossas empresas que não conseguimos organizar-nos para os básicos, porque, Luís, apareceu aqui um incêndio 15 minutos antes da nossa sessão e eu tive que ir apagar. Desculpe. E é muito curioso, porque qual é a base da nossa organização? O processo de planeamento. O processo de planeamento é a base de toda a organização. Porque, repare, o processo de planeamento não é apenas um planeamento trimestral. É suposto que este planeamento se decomponha na organização da semana e, mais à frente, consequentemente, na organização do dia. Se eu descontrolo a organização do meu dia, se eu descontrolo a organização da minha semana, eu não tenho como conseguir executar o plano. Então fica difícil. Tá? E depois, muitas vezes, estas empresas mais pequenas, quando pedem a nossa ajuda, pedem no desespero. Eu já não sei o que é de fazer mais, estou completamente descontrolado, talvez eles cheguem aqui com uma varinha mágica, resolvam isto. Eu tenho feito algum recrutamento em Hogwarts, mas sem sucesso. Tá?
Ainda não conseguimos recrutar nenhum consultor mágico. Eu estou na luta. Quando eu conseguir, isto vai melhorar. Mas ainda não consegui. Também ainda não consegui recrutar nenhum guru. Tá? Não temos nenhum guru. Ou seja, nós somos humanos, iguais a qualquer um de vocês, mas que estamos neste processo para vos ajudar a fazer um caminho. Agora, muito importante, nunca podemos fazer o caminho por vocês. É um velho ditado árabe, não é? O mais que nós podemos fazer é levar um cavalo até à água. Tá? Os árabes dizem que é um camelo, mas eu achei que era mais simpático comparar-vos com um cavalo. O mais que nós podemos fazer é levar o cavalo até à água, mas não podemos fazer o cavalo beber. Então, o dia a dia, as ações, as decisões, as escolhas, a organização, é a parte do serviço que tem que ficar convosco. Tá? Vocês é que estão todos os dias nas empresas liderando as vossas equipas. Não há nada que ninguém possa fazer por vocês nesse aspecto, no aspecto da ação. Eu sempre adorei ver pessoas com sucesso. Uma razão simples, se ele é capaz, eu também sou. Pelo menos na minha cabeça é assim. Aquele gajo guia um Bentley. Uau! Significa que eu também um dia poderei ter um. Se for essa a minha escolha. Não é? Aquele fulano tem não sei quantos milhões. Quer dizer que se eu quiser fazer esse caminho, também é possível para mim. Então, cada vez que eu vejo alguém produzir um resultado, isso mostra-me que se eu me motivar e me decidir a atingir esse resultado, que eu também sou capaz de lá chegar. Porquê? Porque não me considero menos do que ninguém, nenhum de vocês é menos do que ninguém. Todos nós temos a capacidade mínima de levar uma empresa aos resultados que nós procuramos. Tá? É só perceber qual é o caminho. É só ver que é possível chegar ao resultado. Então é por isso que nós trazemos, e vamos trazer cada vez mais, cada vez de forma mais organizada. Hoje vamos ter aqui alguns, na próxima seguramente vamos ter mais, e mais ainda, na medida daquilo que é possível, nós tentamos mostrar-vos também o que é que essas pessoas fizeram para chegar ao resultado. Tá? Então o processo de planeamento é tudo isto, é envolvermos-nos, procurarmos eventualmente alguma motivação, fazer algum networking, mas acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa, estes eventos são eventos onde nós procuramos alargar a nossa consciência, entender melhor o que está a acontecer, ler melhor aquilo que eu posso fazer para melhorar os meus resultados. Ou dizendo as coisas de outra forma, que eu também gosto de dizer, aumentar o meu nível de intimidade com as variáveis fundamentais para acelerar os resultados da minha empresa. Aumentar o meu nível de intimidade com as alavancas sobre as quais eu posso agir para melhorar os resultados da minha empresa. É isso que nós pretendemos fazer aqui nestes planos de 90 dias. Que há um mês fui convidado, um mês se calhar mais, para fazer um podcast e fizeram-me perguntas sobre finanças pessoais. É um tema que eu aprecio, é um tema que eu gosto. Fui profissional de gestão de ativos durante muitos anos. Até escrevi um livro sobre finanças pessoais. E perguntaram-me no que é que eu investia o meu dinheiro. E eu disse, ações e imóveis. E os rapazes perguntaram-me, e bitcoins, não? Eu disse, não. E porquê? Porque não há nenhum racional na valorização do bitcoin. A tecnologia é uma tecnologia interessante, facilita transações, claramente, mas não há nenhum racional para uma moeda se valorizar. Nunca na história as moedas se valorizaram. Não é previsível, a moeda não produz nada por nós.
serve simplesmente para transacionar. Foi o que eu disse. Se eu comprar um terreno, o terreno é produtivo. Eu posso plantá-lo e colho batatas, vendo as batatas, o terreno é produtivo. O terreno faz alguma coisa por mim. Se eu comprar uma casa, posso arrendar a casa para alguém lá viver. Então a pessoa paga-me para viver na minha casa. Eu estou a dormir e alguém está a pagar para usar um ativo meu. Se eu comprar obrigações, é o mesmo que eu estar a emprestar dinheiro a alguém, a juros. E se eu comprar ações, as empresas têm um lucro e esse lucro, uma parte é minha. Tão simples como isso. Ou seja, são ativos produtivos, há evidência matemática do retorno e investimento é a procura da evidência matemática do retorno. Nas bitcoins eu não encontro isso. Mas eu só estava a explicar porque é que não ponho lá o meu dinheiro, quero lá saber o que vocês fazem ao vosso. Nossa, eles pegaram naquilo, fizeram um nugget, puseram na internet e eu já há muito tempo que não era insultado por tanta gente em tão pouco tempo. Tudo isto porque as pessoas não reconhecem que eu tenho legitimidade de fazer o que eu quiser ao meu dinheiro. E se quiser fazer aquilo que eu quiser ao meu dinheiro, epá, não posso pelo menos explicar porquê. Porque é que o meu critério é esse. É muito engraçado o mundo em que nós vivemos hoje. Não, isso acabou há muito tempo. Nós vivemos na ditadura mais suave da história, na mais forte que ao mesmo tempo é a mais suave. Qual a liberdade de expressão? Liberdade de expressão não. Nós hoje não temos sequer liberdade de pensamento. Se a pessoa pensar, mais ainda, nós não temos liberdade sequer de reconhecer os factos. Se a pessoa é factual, mas se eu pensar nisso é politicamente incorreto, já ofendi alguém. E, portanto, se eu ofendi alguém, a pessoa dá parte da ofendida, tem um benefício por isso. E vivemos num mundo perigoso agora. Por acaso, hoje de manhã, ouvi o Ricardo Araújo Pereira falar do ChatGPT. A gente vai fazer qualquer coisa, talvez no próximo trimestre, sobre isso, porque é muitíssimo interessante. Mas a própria inteligência artificial está condicionada neste momento. Então, obviamente, o Ricardo Araújo Pereira, com o humor dele, e usando as palavras dele, resolveu colocar no ChatGPT. Ele disse, como é que eu uso isto para a javardice? Não é? Foi as palavras dele. E então, como é que eu seduzo alguém? Foi o que ele colocou lá. Como é que eu seduzo alguém? E o ChatGPT recusou-se a dar uma resposta porque nós não devemos seduzir as pessoas. É sério? É sério? E ele disse, ok, mas são adultos e é consensual. E continuou por aí fora ele a tentar fazer mais perguntas, sempre mostrando que era consensual, que era uma coisa saudável, que não dá resposta. Porque aquilo que pode ser percepcionado como consensual de um lado pode não ser percepcionado como consensual do outro lado. Aquilo que pode parecer agradável para mim pode ser abusivo para outra pessoa. Mais ainda, outro dia vi um direto também, e vi em direto no Brasil, também sobre o mesmo tema. Nota-se que a gente anda a olhar para isso. E estava um fulano também a mostrar esse condicionamento da inteligência artificial. Isto para partir do princípio que uma inteligência artificial que já está condicionada no tipo de raciocínios que pode fazer não é assim tão inteligente. Nem a inteligência artificial tem liberdade de pensamento. Então pediram, em direto, isto para toda a gente ver, pediram à inteligência artificial que escrevesse um poema sobre o Bolsonaro. E a inteligência artificial recusou-se. E depois pediram que escrevesse um poema sobre o Lula. E em menos de 15 segundos o poema estava escrito. Uau! Então há linhas de pensamento que são legítimas, há linhas de pensamento que não são legítimas. Não é? É o que a gente vai aprendendo. Então todas estas coisas são muito curiosas. Eu continuo a defender a liberdade de pensamento. Nós aqui vamos continuar a tentar ter liberdade de pensamento.
Eu às vezes movo-me em zonas pantanosas, às vezes entalmo, mas está tudo bem. Mas Nietzsche dizia que nós corrompemos a juventude quando os ensinamos a apreciar mais quem tem ideias iguais às nossas do que quem tem ideias diferentes. Devia ser o contrário. Eu não aprendo nada com quem pensa igual a mim. Eu só posso aprender com quem tem ideias diferentes. Mas sempre que alguém tem ideias diferentes, eu me sinto chocado, ofendido, coloco um rótulo na pessoa questionando o caráter dela e torno-me, não se pode dizer autista, nem surdo, nem mudo, porque já é politicamente incorreto, mas torno-me impermeável às suas ideias e não me deixo afetar pelas suas ideias. Então como é que eu cresço? Como é que eu aprendo? Como é que eu mudo a minha perspectiva? Como é que eu sei melhor? Como é que eu entendo melhor? Como é que eu progrido? Como é que eu evoluo? Incrível, não é? Então Nietzsche já dizia isto há 200 anos atrás. E ele dizia outra coisa. Eu posso achar que tu és um idiota, mas defenderei até à morte o teu direito de o ser. É que nós esquecemos, pessoal, que deveria haver liberdade de sermos uns palermas. Eu sou só um palerma, tá? Sou só um idiota. Mas eu tenho o direito de ser um palerma e de ser um idiota. Eu tenho o direito de ter ideias tontas. E mais ainda, eu tenho o direito de ter ideias diferentes dos outros. Sim, não sei, não percebo nada disto. Se calhar não devia estar a falar nestas coisas. Mas defenderei até à morte o teu direito de dizeres as idiotices que tu entenderes. Porque no dia em que limitamos a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, alguma coisa está muito errada. Pelo menos na minha percepção da realidade. Bom, vamos trabalhar antes que eu diga mais idiotices.